Olha, você tem a minha graça? Eu estava procurando o senhor. A última lição. Eu estava A procurando. última lição. Sabe, nós não deixamos só encostada numa cadeira. Se decorou, não tem que parar. Maravilha, Vocês viram a Bom, nós estamos terminando a nossa última lição. Eu aconselho vocês a irem para a classe aqui de baixo, onde a Cláudia frequenta, porque a classe de cima é Mobral, não. Aqui é classe universitária, lá é classe universitária. Tá? Uma classe mais. Vocês já estão prontos para consumar. Porque aquela classe lá não tem formatura. São alunos de 188 anos, nunca se formaram, nunca tiveram diploma. Não é? Não anda, pessoal. Nossa escola militar da pessoa que engraçado, ninguém se forma. Bom, então naquela primeira classe, que eu aconselho vocês a irem, pode ler sim, não tem problema nenhum, tá? Mas se vocês gostam de conversar, acho que gostam. Porque nós temos 2 neurônios, temos um tipo de ideia, eles estão brigando. Um ano mais sim, Não anda, cara. Nossa aula da Não criança. anda. Não está errado ali, não. Não está. A aula da Deusa. Mas é em cima é leite, aqui embaixo é ambiente sólido. aqui é mel, aqui é pescado. Isso. Eu achei que era uma barreira. Você imagina assim. Na minha cabeça. Aí quando você vai ler, você vai associar, né, a história dela, Sabe, as entidades que tem. vou fazer uma brincadeira com você, um exercício mental, só para você ver as frequências da aula. Por exemplo, tá? Quando você era criança, primeiros 5 anos, seria ba, na, certo? Esse não é oral, tá? Não existe. Mas você tem ba, na, ok. Quando você chegou no 2º ano, você já viu assim, banana, não é? E nunca saiu disso. Se você vê sem palavras, você vê sempre assim. Então, a banana é doce, certo? Você vai ver quantas palavras aqui? Você vai ver 3 palavras. Antigamente seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seria 6 palavras. Hoje não, você lê muito, banana é doce. Você nunca sabe disso. A banana é banana, é, você não consegue ver. Você não consegue ver assim, não. Você não consegue. Tá bom, agora eu vou fazer um teste com vocês. Eu vou te mostrar um objeto, você não vai pensar e vai ver. Você consegue ler o objeto sem pensar nele. A gente leu isso aqui, tudo. Brincadeira. Outra brincadeira que eu quero fazer também é esse. Não existe nada, existe nada. Tá? Nada. E como é que você lê isso? Como é que você lê? Estava pensando nisso hoje. Não tem? Como é que você sabe que ele aqui, o outro estrangeiro não sabe? Quem ensinou? Mas eu vi um vídeo cortado num alemão que fala português, que ele acha um absurdo do que um inimigo. A gente fala assim. De onde veio isso? Oral. Oral. Isso chama-se tradição oral. O hebraico não tem nenhuma vogal. Não tem o hebraico é assim, ó. Tá vendo? Aqui, essa palavrinha não tem. A gente aprende. O, a gente não tem. Nem o I, também não tem. Ele só tem isso aqui, ó. Como é que ele sabe que isso aqui é, isso aqui é o, isso aqui é? Como é que ele sabe? Oral. Do jeito que você sabe que é muito. O hebraico só tem consoante, não tem vogal. Agora, um ignorante como eu não pode saber esse negócio. Então, os moral, oral, os hebraístas fizeram isso aqui meio que perder a Deus, senão você não ia saber. O hebreu sabe isso aí, eu não sei ver sem isso. Tradição oral.
Toda língua tem, tá? É igual o inglês, né? Em inglês, como inglês não vai nem falar. Em inglês você escreve ele, escreve throw, e assim vai. Bom, então nós vamos no capítulo 7. Romanos. Então eu quero falar hoje um assunto seríssimo. Capítulo 7. Você quer entender? Romanos? Leia, capítulo 7. Eu sei que você entende mais de casamento que eu. Tem gente que gosta tanto de casamento, já casado 10 vezes, mas não gosta demais. Não, porque gosta muito. Mas tem gente que é gosto. Elizabeth tem. Não, eu quero um outro novo, papai. Eu quero um outro. Tanto que gosta. Não gosta. Ah, mas eu atingi, eu separei e casei com o mesmo. Nossa, eu atingi. você gostou mesmo. Gostou mesmo. Bom, Paulo está falando sobre o casamento. Então vamos ler alguma coisa sobre o casamento. Claro que é o casamento. Claro que é o casamento. Tá? Porventura, ignorais, irmãos, falam que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem em toda a sua vida. Então Paulo está falando aqui, para quem conhece a lei. Ele está escrevendo para quem? Pensa a carta. Que povo é esse que está escrevendo a carta? Lá é o povo. Romanos. É lógico, o direito romano, o direito ocidental, é baseado em duas classes: o direito romano e o Moisés. O advogado. Os grandes advogados sempre citam a Bíblia, sempre, não tem referência, eles são firmados em duas pilares: o direito romano e Moisés. A lei do italiano é respondente com o olho. O que é isso? Antigamente, se o cara não tinha arrancado no olho, o cara arrancava a vida sua. Era desproporcional, não era pena. Agora não. Se eu arranco o olho, você tem que arrancar o olho meu, não a vida. Proporcionalidade da pena. Todos vão dever, doutor Jessé? Todos vão dever a pena. Nós temos que pesar de acordo com a pena, né? Mas está valendo isso? Compreendo. Mais ou menos. Bom, casamento. Falo àqueles que conhecem a lei. Tá? Enquanto está falando, está romano, pessoas que conhecem a lei. Ora, a mulher casada está ligada pela lei do marido, enquanto ele vive, mas se mesmo morrer, desobrigado ficará da lei conjugal. Ele está citando a lei romana e também a lei de Moisés. Tá? Então, leis romanas, tanto que tinha judeu e romano aqui na igreja. Então ele está citando as duas leis, as duas se coincidem. O homem não era a mesma coisa que o homem, mas a mulher era. A mulher só podia casar de novo se o marido morresse. Então ele está falando de quê? Casamento fala de morte. Lembra no capítulo 6, semana passada que eu falei que nós morremos com Cristo e já ressuscitamos com Ele. Capítulo 6, semana passada eu falei sobre isso. Houve uma morte lá no capítulo 6. E alguém que morreu e alguém que ressuscitou. Esse alguém que morreu e ressuscitou foi Cristo. E como nós estamos linkados, lembra que eu falei em Cristo, em Cristo significa isso. Em Cristo, baixo dele. Só tem um jeito de sair daqui, se esse cara morrer. Eu só tenho jeito de perder a salvação, Andressa, se esse cara perder. Só tem jeito de ir para o inferno, se esse cara for para o inferno. Esse cara é Jesus. Dá para segurança não? Absoluto. A nossa vida, diz Paulo em Colossenses, a nossa vida está em Cristo e Cristo está preso em Deus. Se o homem chega esse cara no eixo, eu morrer. Se o homem chega esse cara para o inferno, se o pai dele for para o inferno. Se o homem chega esse cara se perder, se o pai dele se perder. Olha a sequência. Olha a introdução. Dá segurança ou não dá? Absoluta. Absoluta segurança. Essa é a minha esperança de Jesus. Agora tem pecado mortal, tá? Se você pecar mortal, é inferno, né? Está ouvindo? Se você vai para sentar atrás do banco, não vai entrar. Não vai. Porque tem coisas que são maiores do que Jesus. Tem pecado que é maior do que o sangue de Jesus. Tem. Parece que vejo que você não tem. Né? Nunca veio ver. Agora, a mulher casada está ligada pela lei do marido, enquanto ele se morrer do marido, é obrigado a ficar na lei conjugal, está livre, está livre. Bom. Ô Ricardo, ô Luiz, é a nossa última aula, hein? Eu estou aconselhando o pessoal dessa classe que vão para a casa de baixo aqui, ó. A primeira ali, isso, classe 4,
na semana de universidade. 13. De sorte que será considerada adúltera se vendo aí o marido unir-se a outro homem. Porém, se não vê o marido, desobrigado a ficar da lei conjugal. Ou seja, essa mulher só pode se casar se morrer o marido. Quando? Não estou falando. Estou falando de morte. Olha como é que ele vai, através da analogia do casamento, ele vai falando sobre a vida espiritual. Ele fala da lei, é importante você saber o que é a lei, ele vai falar aqui da lei, da morte. Ele vai construindo o pensamento dele a partir de um casamento, ele vai construindo a partir da lei romana, judaica, ele vai construindo um pensamento e ele eleva uma condição espiritual. Tá? Então ele está falando sobre a morte, um casamento tem que ter morte, um casamento tem que ter lei. Tá? Vamos lá. De sorte que será considerada ainda adulta se vendo ainda um marido casar com outro, não ficará preso para ser condenado, mas se não tem marido, é obrigado a ficar da lei conjugal. 3. De sorte que será considerada adulta se vendo ainda um marido se diz a outro homem. Opa! Outro homem. Tá bom. Então, nota que ele está analisando uma situação hipotética, plenamente hipotética, mas plenamente possível. Então, ele está falando de mulher, e ele pega logo a mulher, porque ele está falando sobre a igreja. A Bíblia diz que a mulher é símbolo da igreja, o marido é símbolo de quem? Cristo. Tá? Bom dia, tudo bem? Assim, toda vez que Paulo usa essa conexão, assim, ele chama de para você ler Paulo. Quando ele fala assim, no mesmo modo, ele está cruzando uma situação de cima com a situação de baixo. Ele está colocando a situação de baixo acima da situação de cima. Assim significa, do mesmo modo que acontecia aqui, nos versículos 22, acontece lá. Assim significa do mesmo modo. Se você ler Paulo assim como eu estou falando, vocês vão longe. Só lhe dar essa conexão assim, essa predisposição assim, esse pressuposto assim, vai te levar a entender o que ele está dizendo cá embaixo, numa situação espiritual. Do mesmo modo. Do mesmo modo. Também do mesmo modo assim. Assim, do mesmo modo que acontece nos versículos 1, 2 e 3, o que acontece, pode acontecer, acontece também aqui embaixo. Acontece também aqui embaixo. Como acontece aqui embaixo? Mas esse casamento, ele está falando aqui do casamento, da lei, ele está falando de outro homem. Se você tem um pouquinho inteligente, você vai perceber que esse outro vai ter que morrer para casar a outra. Alguém tem que morrer para essa mulher ficar livre. Ele está linkando com o capítulo 6 de Romanos. Considerar isso mortos para o mundo e vivos para Deus. É a mesma coisa. Ele fala várias comparações interessantíssimas. E é interessante a gente enxergar Paulo com essa visão de mundo. A gente consegue entender a vida com uma simplicidade, com uma profundidade inigualável. Escola. A Pedro da Argentina tomando vinho Zapata. Hein? Eu estou aqui seco. Assim, meus irmãos, também posso morrer. Opa, quem morreu aqui? Relativamente, quem morreu? Assim, meus irmãos, morrer relativamente a quem? Leia aí. Morrer relativamente a lei. Alguém morreu. Quem morreu? Eu morri relativamente a lei. Morrestes, vós morrestes relativamente a lei. Tinha uma mulher que era casada e ela morreu. Mas não tem que morrer o marido para ela casar? Aí está o segredo. O marido é que tem que morrer para ela casar de novo. Aqui no caso foi ela que morreu. Como é que ela vai casar de novo? Sai dessa. Nota como Paulo constrói o seu raciocínio. Paulo realmente existe no mínimo dois neurônios, o tipo e o teto. E de vez em
humano, Claudinho, tem que se encontrar. Se não se encontrar, Eduardo, você não passa no cozinho. Tem que encontrar. Fazer matriz transposta. Se não encontrar o tipo que quer, não vai valer. Paulo, ele tem um raciocínio muito diferente. Não melhor que ninguém, mas muito diferente. Que eu adoro. Né? Gosto de mais abstrato. Né? A morte que Cristo matou. Você quer dar história, né? O que quer com esse funcionário? Entrando em parafuso? Agora eu que vou sofrer. Você mandou o funcionário. Numa família frente. Assim também, meus irmãos, vós morrestes relativamente à lei. Como é que eles morreram? Essa mulher morreu. Por meio de quem? De Cristo. Do corpo de Cristo, não de Cristo. Claro que é de Cristo, mas do corpo dele, capítulo 6, ele continua discutindo o capítulo 6, se perderam a aula passada, está todo mundo morto. Assim. A aula passada foi que eu morri com Cristo, considerai-os, Paulo diz no capítulo 6, mortos para o mundo, lembra que eu falei para o mundo e vivos para Deus? É isso que ele está falando, ele continua o raciocínio dele do capítulo 6, só que agora ele faz uma alegoria, uma analogia, uma metáfora sobre esse morrer com Cristo e viver com Cristo. Assim, meus irmãos, que eu falo lá, depressa, raciocínio complicado, me acompanham. Depois eu vou psiquiatra. Assim, meus irmãos, também vós morresse relativamente à lei, por meio de Cristo. Opa! Para pertencer a quem? Hein? A quem? Não, Jesus não. Quem que explica aí? Tem outro homem aqui na história. Tem um outro homem, 2 machos e uma fêmea. E agora? A mulher morreu. Mas morte casou com outro. Então, percebendo como é que ele vai construindo o pensamento dele? É interessantíssimo, gente. Romanos, quem estuda Romanos, não precisa de Maria, brincadeira. Quem estuda Romanos pode ler a Bíblia inteira, ele vai entender a Bíblia inteira, de Gênesis ao Apocalipse. Se você estuda Romanos, você vai entender a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Lembra que eu falei? Romanos é a Bíblia dentro da Bíblia. Se a mulher morrer, não podia casar. Não, Só o outro. não. Se eu morrer, o homem morresse, ela não podia casar. É. Isso, o contrário. Se o homem morrer, ela está livre. Mas ela morreu. E aí? Vamos lá. Vai, Cláudio. Assim, meus irmãos, o mesmo modo também pode morrer relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. Como essa mulher morreu? Quando um corpo de um outro foi colocado na cruz do Calvário. Ela morreu ali. Ali ela morreu. Quem é essa mulher, gente? A igreja, obviamente. Cláudia, obviamente. Tinha uma mulher casada. Eu não lembro que tipo de casamento é esse. Tomara que não seja comparado com o seu, no primeiro casamento. Eu espero que seja comparado com o segundo casamento. Não quero que vocês fiquem com isso. Mas eu espero que o casamento de vocês seja igual ao segundo outro, não o primeiro outro. Assim também, irmãos, vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro casamento, aquele que ressuscitou dentre os mortos, e deste modo frutificamos para Deus. A questão básica é: o primeiro casamento não deu fruto. Ele está construindo o casamento. Se uma mulher casada era com o marido dela, gente bacana, mas ela não conseguiu viver com ele. Ela casou com outro, através da morte de um outro, junto com aquele outro, e casou com outro. E com o primeiro casamento ela não acertava nada, agora ela acerta tudo. Quase tudo, não acerta. Porque quando vivemos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em nós pela lei operaram em nossos membros a fim de frutificarmos para a morte. Essa mulher estava ligada com o marido. Tudo que ela tentava fazer chegava onde? Na morte. Depois não veio por quê. Tudo que ela tentava fazer
de bom, mérito, obra da piedade, tudo o que tentava fazer só dava morte. Só. Não está exagerado, não. Veja o que diz, olha, presta atenção. Porque quando vimos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas e realce pela lei. Vocês já viram aquele espelho que vocês engordam, que nenhuma mulher gosta de olhar? Aqueles esfórmicos, aqueles espelhos esfórmicos, você fica assim. Ali é o espelho. Você se enganava. Você era gorda e feia. Eu era careca e barrigudo. Eu não sou mais. Eu era careca e barrigudo. E eu achava que não. Está matando a pau. Olha que gracinha. Um dia eu cheguei no espelho. Que veio a minha cara. Como é que chama esse marido? Lei. Lei. Lei real sobre pecado. Então já descobrimos o nome do primeiro marido, que era Lei. Ainda não descobrimos o nome desse segundo marido. Vamos lá. Porque quando vimos segunda carne, as paixões pecaminosas. O que é carne, gente? É picanha. Não. Tudo que você faz com origem adâmica. Tudo até coração. Até qualquer desejo. Seria psicanalista, qualquer gozo na carne, psicanalista falando, qualquer gozo na carne é pecado. Ir na igreja na carne é pecado. Fazer oração na igreja é pecado. Fazer catecúmenos na carne está pecaminoso, está dizendo. Joga a perna na geleira. Então, quando nós estávamos no segundo marido, tudo que essa mulher fazia dava para onde? Para a carne, dava para a morte. Mas era bom só na casa. Lá dentro, eu sei que eu sou aquele espelho, vai. Aí aparece. Hein? Claro, eu estou falando do primeiro. Quando ela casou, coitada dela, se deu não. Vamos lá. Está entendendo, Cláudio? Vai. Está claro, Clara? Tá bom. Porque quando estávamos sujeitos à carne, as paixões pecaminosas postas de realce pelo rei operavam em nossos membros a fim de frutificarmos para a morte. Tudo que o nosso corpo fazia, desde as nossas energias psicológicas, emocionais, físicas, libidinais, tudo que eu fazia dava para a morte. Agora eu vou chegar diante de Deus, segundo o Espiritismo, segundo a CCD, segundo a Igreja Romana, eu vou chegar lá com minhas obras. Vai, miserável. Vai lá. Essas obrinhas. Vai. Eu fui embora, pastor. O que você tinha aqui dentro? Você era um desgraçado, um ladrão. Você era um pedófilo. Você comia fígado do inimigo. Gente, não come fisicamente. Dá vontade de comer o fígado do cara lá. Nunca bem, você estava com esse chega só aí. Os mesmos instintos aflorados em nós, segundo Adão, vamos fazer isso. Potencialmente, pensa uma coisa horrível. Eu posso fazer. O pior, vou matar minha mãe. Vou assar na churrasqueira e vou comer. Eu posso fazer. Adão, a lei, a queda, ele começou a queda. É sério. Eu repito com a semana passada, não tenho condição de um protestante comunista levantar uma lista. Não tem condição. Se ele fizer isso, ele não é original. Ele é do Paraguai. Ele é Chopi. Ele não é o Amado. Não tem condição. Por causa do reconhecimento que temos da graça de Deus operando em nós. Onde está a jactância? Onde está a sabedoria desse mundo? Onde está o orgulho desse mundo? Onde está a delícia? Gente, vamos crescer. Vamos aprender. Sabe, eu não vou na igreja pequena mais. Por quê, Maria? Eu olhei, o pastor olhou para mim. Agora eu vou lá na CCD. Você já imaginou? Eu vou lá na... Eu vou lá na... Engraçado, não. Você é pecado demais. Hoje não é. Muito bem. Eu fico brincando assim, para a gente perceber o nosso estado, de queda, de lapso, você já ouviu falar lapso? Várias vezes, queda, várias vezes.
Eu morria de medo quando eu fui fazer entrei na presbiteriana, eu achava que eu era tão boazinha que eu ia morrer cedo. Aí eu perguntei para o Abidal qual era o segredo, qual era quando eu chegaria no ápice, porque eu tinha medo de morrer. Aí ele falou Já está com ápice aqui, entendeu? Sim, eu me achava mesmo. Desgraçada, pecadora, ia para os quintos. Ia. Aí ele falou para mim, quando eu chego na igreja, eu olho a igreja lotada, eu falo assim, eu presto menos do que qualquer um. Verdade. Aí eu vou. Sabe nada. Quando eu sou fraco, então eu sou forte. Isso aí precisa. Só tem vida se tem morte, só tem luz se tem trevas, só tem santidade sobre o pecado. Agora, porém, agora quando? Depois que ela morreu, depois que ela juntou com outro corpo. Entendeu? Ela juntou com outro no céu, ficou com esse caminho. Agora, porém, libertados da lei, aqueles estavam sujeitos, mortos por aquilo, aqueles estavam sujeitos, de modo que servimos em novidade de vida, ou novidade de espírito, e não na caducidade da letra. Se você ler o monte hebraico que eu coloquei aqui, você vai dizer, eu sou louco, não entendo nada disso aqui. Isso é a letra da lei, que é perfeita. Vamos lá, eu quero continuar. Bom, então nós sabemos que havia uma mulher que não conseguia viver com o marido. E ela não tinha jeito, casou com a Teresa, aguenta a despesa. Ela tem que ficar com ele até o fim, porque era casada segundo a lei romana, segundo a lei de Moisés. Eu vou aguentar esse homem até o fim. Tem, está na lei. A não ser que ele morra. Quando o desgraçado não morre, sabe por quê? Porque ele é eterno, ele chama lei. Desde que eu estivesse, tem lei. A pergunta que eu faço para os ateus, olha a harmonia do Evangelho, a harmonia da natureza. Por que todas as leis, tanto de uma galáxia como da outra aqui, são iguais? Por que a velocidade da luz é igual em todo lugar do mundo? Por que todos os planetas giram? Por que existe essa sincronia? Por que um não faz daquele jeito, faz outro? Igual os átomos, os elétrons, por que eles não são assim? E os elétrons todos tortos, fazem o mundo harmônico? Por quê? Por que é assim? Número de espírito. Muito bem. Agora veja. Esse negócio aqui está desnominho, sim, pode tirar, está desnominado. Não está no original. O que diríamos, pois? É a lei pecado? O marido tinha problema? A lei é pecado? O marido tinha problema? Paulo responde, de modo nenhum. Não! Ele dizendo assim. No grego precisa. Não! Se não tem problema na lei, o problema está onde? Na geni. Como ele chama? Não é. Você não conhece o livro do Gemi, não é? Maldita Gemi, você não conhece? Não, é. Você ouve aquilo? Não, você é. Acho que minha avó chamava Gemi. Mas eu entendi. Só uma olhada, não. As crianças cantavam pra ela. Vamos lá. Quem diria uma coisa? É a lei do pecado de modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado se não por intermédio de quem? Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera. Quer dizer que a lei despertou uma realidade em mim que eu não conhecia. Esse outro aqui despertou em mim uma realidade que eu não conhecia. Eu não sabia que eu era assim. Eu achava que eu estava bonitinho, eu estava bigodinho, cheio. Eu achava que eu era o máximo. Quando eu olhei o espelho, seguindo a lógica dele de que o homem precisava morrer para depois a igreja começa a casar de novo, a gente poderia colocar a multa toda na lei, tipo, só sou tão ruim por causa que a lei fala que eu sou ruim. E na verdade ele coloca aqui que a lei não é a lei que precisava morrer, era a gente precisava morrer em Cristo, né? Porque senão. Spoiler, né? Não, mas sabe o que eu achei legal? Porque senão a gente ficava jogando sempre a culpa naquilo que na verdade não era culpa, a culpa estava em nós, não na lei em si. A lei só estava. doutora, você foi lá e não
Nota que Paulo diz: não matarás, não furtarás. Não. Por que cobiça? Quem sabe? Porque a cobiça é absolutamente subjetiva. Absolutamente subjetiva. Ninguém sabe se eu sou cobiçoso ou não. Ela aparece, matar aparece, roubar, falar mal do pai, da mãe. Isso aparece. Adulterar, isso aparece. Quem sabe? Ela é interna, subjetiva, é o que a lei fez. Pegou lá dentro, quando estava escondido, ele apareceu um vulcão. Isso é a lei. Isso é a lei. E ele pega a cobiça, o mais subjetivo. A gente não consegue captar nem uma pinça, porque está escondido nas entranhas da nossa adamicidade. Nas entranhas da minha adamicidade. Nosso meu lapso mais profundo e axial abismo. No buraco da gente. Ela tem fantasiada linda, né? Eu posso demonstrar de uma forma linda. Mas essa é a lei que eu acho que eu sou, não a de Deus. A de Deus é verdadeira, a minha é montada. A minha é montada, tá bom? Já viu aquela mulher ali que eu falo com o homem? Aquela mulher ali, quando chega em casa, tira aqui, um bagaço. Que a lei não observa, não observa. É isso que a lei faz, desnuda a gente, joga a gente no pó. Calma, gente. Então ele está falando de uma relação do primeiro outro. E ele era o quê? Horrível? Não! Ele era perfeito. Cuidado com aquilo que você pede a Deus. Pode ser muita lenha para o seu caminhão. Você não vai conseguir. Os gregos tinham uma história muito interessante, e é verdade. Os gregos diziam o seguinte: você pode só ser feliz quando estiver em paz com o seu demônio. A palavra demônio, no Novo Testamento, tem essa noção comigo, mas a palavra eudaimonia, ela está em consonância com o seu anjo da guarda. Quem foi católico aqui? Anjo da guarda, já ouviu falar? Anjo da guarda, você pode ter em paz só quando estiver em paz com o seu anjo da guarda, que é o demônio grego. O demônio ficou ruim no Novo Testamento, mas a palavra demônio no Antigo Testamento significa anjo da guarda, no grego original. Então você pode estar em paz quando você estiver em paz com o seu anjo da guarda, com o seu demônio. Aí você entraria no estado de eudemonia, ou no estado de paz perfeita. Eudemonia. Então, eu falei para você, mas a verdade é que você só poderia ter em paz com Deus se você estivesse em paz com a lei. Porque a lei, escutem, é a cara de Deus. Vocês acham que Jesus fez alguma coisa mínima que tivesse fora da lei? Jesus? Ele falou: eu não vim quebrar a lei, eu vim cumprir a lei. Ele cumpriu a lei nos seus mínimos detalhes, nos quesitos mais insustentáveis pela leveza do ser. Ele cumpriu toda a lei. Ele tinha prazer em cumprir a lei. Como Davi dizia ao Senhor: quanto eu amo a tua lei, para mim é como um favo de mel. Mas a gente não consegue, por causa do outro. O outro é bom demais. Aí, eu queria falar para os gregos. Quando o cara estava enchendo a paciência do demônio dele, do anjo da guarda, pedindo, sabe o que o demônio fazia, o anjo? Daria de presente, só para vingar dele. Ele daria o que ele pediu de presente, só para vingar dele. Ele está pedindo, você não sabe? Então, quando às vezes os deuses querem vingar a gente, estou usando a linguagem grega, ele dá aquilo que a gente pede. Cuidado! Um dia eu estava conversando com uma moça, e ela chegou perto da esquerda, e ela falou: pastor, eu quero casar com um homem. Eu falei: que maravilha! Ela falou: mas eu sou cristão, você sabe que eu amo Jesus, e era mesmo. Eu quero casar com um homem assim que tem a sabedoria de Salomão. Aí depois eu falei: não, mas tenha a espiritualidade de Davi, louvado dele.
e que tinha a força do Sansão. Aí quando terminou, eu perguntei, o que você tem para dar em troca? O que você tem para dar em troca? Hã? Eu não me considero uma pessoa mais burra, nem mais inteligente, normal. Acho que eu prego razoavelmente bem, nem muito, nem bem. Se eu já recebi um convite para ser pastor da igreja, eu sou em Londres, já assisti tudo lá. Eu não sei. Não que eu pregue pior do que o outro, não é o meu mundo. Eu não nasci debaixo do fogo, debaixo da neve. Eu não sei rir com eles, nem rir. Eu não sou como eles, eles vão me achar um padrasto estranho. Não é o meu mundo. Não é o meu mundo. Estão ouvindo? Não é o meu mundo. E como o senhor Você chama? Isso, exatamente. Você tem uma coisa de Deus, não é? Você tem uma coisa de Deus, não é? Eu não falei isso? Isso que eu ia perguntar, como o senhor saberia dizer? Se Deus chamasse ele, mas ele não faz isso. Também ele não chama. Não, estou julgando nada errado. Eu tenho um amigo chamado Jimmy, ele mora na Sabana. Ele tem uma casa na África. Um cara super inteligente, ele é pastor na África. Os meninos dormem sempre para almoçar não comer. Dificilmente, olha a parada que eu estou usando, dificilmente Deus chama ele para para mim. Não é o mundo dele, não é a cultura dele. Não é o mundo dele, a não ser que tivesse uma mente universal como Paulo. Por que então Jesus chamou Pedro para pregar os gentios? Ele não sabia espanhol, ele não sabia latim, ele não sabia grego. Para que Deus vai fazer um contorcismo com uma pessoa, sendo que ele preparou um outro para fazer aquilo? Não sei se vocês estão claros. Vocês são. Para mim interessa. Olha para mim. Vamos lá? Não cobiçará. Mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento, o que é isso? Quando o mandamento disse não cobiçarás, e o espelho apareceu, aí eu comecei a ver que eu era cobiçoso. O pecado tomou ocasião pelo mandamento. Entenderam? Ele apareceu pelo mandamento. Quanto mais eu a conheço, mais. Mas quanto mais o primeiro marido ficava na minha frente, o mal casado para desgraçar, mais aparecia. Mais aparecia. Tá? Mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento despertou em mim toda a sorte de consciência. Porque sem lei, está muito pecado. Se não cobiçarás, acabou, não me enxergar nunca. Eu não quero me enxergar. Eu ia ser bonitinha, não sei aquele filme deve ser, mas ordinária. Filme famoso, bonitinho, mas ordinária. Né? Muito normal. E o mandamento que me foi dado para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. A lei fria o mundo para me dar vida, para mostrar o caminho da perfeição. E quando eu encontro o caminho da perfeição, eu encontro o caminho da morte. Deixa eu voltar o texto para vocês ficarem agora. Voltar lá, capítulo 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morreis relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro. Tinha um casamento, através da morte de Cristo, essa mulher ou essa pessoa passou a pertencer a outro, através de uma morte. A morte, no corpo de Cristo eu morri, e com a morte do corpo de Cristo, eu pertencia a outro, eu pertencia a casar com o outro. Com essa morte eu pude casar com o outro. Com o outro. Deixa eu contar uma história agora, só para ilustrar. Tinha uma mulher que se achava linda. Linda. E o pessoal falava que era linda. Uma linda nossa é. E era rainha de uma tribo africana. Um dia passaram os missionários americanos e levaram uma lata de feijão e tiraram aquela lata de cima, cada um de cima e jogaram dentro do rio. A mulher, o nativo chegou ali, eu correndo com ele. E essa princesa era a origem do rio. E aí ele pegou a tampa de feijão e disse: mostrou a princesa. A princesa olhou, disse: que mentira. Ela achava que era de um jeito. Ela não ficou comigo, mas não do jeito que ela pensava que era. Disse: isso aqui é mentira. Na verdade, está o que outro aqui em cima. A lei é mais ou menos assim: tem gente que quando olha a lei diz: nada, isso aqui é mentira. Certo sou eu que sou brasileiro, tudo
um apogeu no da glória. Então, conhecimento. Quando te mostra que isso é mentira. Por isso que o Evangelho humilha as pessoas. Ouviram? O Evangelho humilha o homem. O Evangelho. Ele mostra como eu sou verdadeiramente. Você lembra do fariseu? Meu filho, o fariseu, não, eu estou ferrado. E o pregador disse, estou ferrado, tem misericórdia. Então o Evangelho de Jesus não tem lugar para o orgulho. Não tem. Tem. Aí o cara, o marido se encontrou com uma festa chiquérrima, a lei, era muito requisitada, no mundo inteiro, a lei. Chegaram na festa chiquérrima, aquela assim, prataria, depois. Mas a mulher, ele era casado com essa mulher, ele tinha que levar a mulher na festa. Estou ferrado. Tá bom, agora eu comprei 10 vestidos mais caros para você. E a festa à noite. Sabe o que ela fez? Colocou um vestido cor de gema de novo, sapato preto, linho horrível, toda desconjuntada. Ela disse, bem, o amigo disse, horrível. Deixa eu te ajudar. Pegou na mão, pegou um vestido preto, pegou um sapato. É assim, era uma coisa estranha, né? Coisa assim. E foram para a festa. Chegando na festa, ele disse, você vai sentar na mesa. Não põe a mão em nada, porque esse cristal é caríssimo. Se você colocar a mão, vai quebrar. Bem, o que eu queria fazer, eu ia fazer. Mas o mal está sempre diante de mim. Ela só queria ser agradável a Deus. Fazer comida não tinha sabor. Colocar roupa não tinha estética. Horrível. Falaram, mas vai, mas pega, mas fica. Não dá, não cai. Olha o que você pega. Ela falou, chegou. Todos os anos uma história, uma história. Quando ele sentou na mesa, ele viu um amigo dele. Esse cara, o primeiro marido, tinha 33 anos. Primeiro. E o segundo rapaz também, ele viu, tinha 33 anos. O rapaz lindo, maravilhoso, igual ele. Bem colocado, diferente de algumas coisas. Aí, ô fulano, você está aqui? Então, você está aqui, eleitor? Você casou? Eu casei com aquela desgraça, não. Uma mulher linda, porque eu estou segurando o gesto. Se eu soltar, que nem a gente, desculpa, ela vai acabar quebrando isso tudo aqui. Aí, tudo bem. Aí ele falou assim, você sabe que eu conheço essa mulher desde a eternidade. Eu sei que você conhece ela, eu também conheço. Vou fazer um contrato? Eu quero casar com ela, eu amo essa mulher. Você ama? Que negócio que eu amo? E amo desde a eternidade. Você quer casar com ela? Eu quero. Mas ela pode casar, ela está casada comigo. E se ela morrer eu casar com ela numa outra instância? E se ela morrer eu casar com ela num outro mundo? É problema seu e do nosso pai, que ajuda com ela. Meu pai é sério, que é o seu pai. Eu posso? Ele pode. Ele foi lá, conversou com o pai disse, pode morrer com ela. Ele pegou essa mulher e tomaram veneno junto e na morte, ressuscitando ela. Agora essa mulher que não conseguia fazer nada de bonita, aprendeu a colocar roupa bonita, colocou o cílio certo, brinco, combinando. Agora não tem aquela condição, eu quero fazer o bem, não consigo, ela fazia. Não 100%, mas ela tinha prazer. Em 10 a fazer, ela fazia pelo menos 2. Mas sentia uma alegria de fazer aquilo. O marido dela já comigo. A diferença é que o segundo marido, ele tinha carne igual ela. O primeiro não. O segundo marido tinha mão para segurar e carregar e tirar do buraco. O outro só mandava, faça ou morra, faça ou morra, faça ou morra. Aí o marido segundo dizia, se você não fizer, eu te ajudo a fazer. Vou te dar o meu espírito. Eu te ajudo a ser santo, perfeito como eu quero. Tomou? Assim, é que essa noiva está sendo preparada para o encontro com seu noivo nas alturas. E Paulo é chora. Vamos. Versículo 9. Outrora sangrei, eu vivia, mas sobreviveu o pensei, eu viveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me foi dado pela vida, verifiquei que esse mesmo se tornou para a morte. Aquilo que o marido me dava para viver se tornou um veneno.
parava. Ele disse, não faça isso. E eu tentava não fazer, eu fazia. Não faça aquilo, eu tentava não fazer, eu fazia. Morria. E só culpa. O marido tinha o cheiro dela, o jeito dela. Só que era tão bonito ou mais do que o primeiro. Tão santo ou mais do que o primeiro. Tão perfeito ou mais do que o primeiro. Só que tinha um jeito dela. O jeito dela. O primeiro engessava, né? Olha lá o versículo 14. O seguinte, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Esse cara era perfeito. Olha, você pede para escrever. Esse cara era perfeito. Não deu certo o casamento por causa do marido? Não, porque o marido era perfeito demais. Por isso que eu vivo brigando com ele, e eu sou perfeito demais. Olha que fariseiro. Olha que fariseiro. Você viu a mulher, meu? Que mulher que idiota Deus. Essa mulher ainda vai comer uma batagem. Tomara. Como não tem uma batagem no coração, eu sou santo, não pego. Tomara. Versículo 13. Acaso o homem se tornou monte? De modo nenhum, pelo contrário. O pecado para revelar segundo o pecado, para que eu pudesse dar nome aos bois, que está dentro de mim. 13. Para revelar segundo o pecado, por meio de uma coisa boa, que a lei causou minha morte, assim que pelo mandamento se mostrar sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço bem, que é perfeito, mas o mal esse eu faço. E tem gente que não entende Deus. Você não entende nem você, ô santo. Você não entende nem você, ô santo. Você compreender Deus. Por que Deus fez isso? Você não sabe nem o que você faz algumas coisas. Nunca pensei falar aquilo para ele, para ela, eu falei. Você não sabe nem quem você é. Você quer saber quem Deus é? Por que Deus faz as coisas? Olha que idiotice. Olha que idiotice. Quando eu fumei, eu subi em cima do caroço de feijão, eu acreditei em Deus. Vamos lá. Porque bem sabemos que a lei 14 é espiritual, eu também sou canal vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, sim, que eu detesto. Ora, se faço o que eu não quero, consigo que a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, que me governa, que manda, que me dirige, que é o meu drive. Pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, espera minha cara, não habita bem nenhum. Oh, glória. Agora falei, posso não falar glória. Só fala quando não recebe mesmo. Não habita bem nenhum. Glória a Deus, não habita mesmo. Bem nenhum. Mas, o versículo 19. O versículo 21. Então, vou fazer o bem, enquanto que a lei, que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros uma outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Vou terminar a morte e a graça. Quem me livrará do corpo dessa morte? Corpo da morte. Corpo da morte. Vamos repetir? Corpo da morte. No direito romano havia filhos mais idiotas, filhos mais bárbaros. Falei. Era pior, às vezes. Era a pior pena que um juiz com um tribuno poderia dar, ou um juiz poderia dar. O que ele fazia? Crime bárbaro. Ele pegava esse criminoso, colocava na arena, amarrava o corpo do morto nas costas dele, o corpo da morte. Ele, sem comer, sem beber, ficava rodando ali, até aqueles bichos entrando dentro dele e morria vomitando. Esse é o corpo da morte. Quem me livrará do corpo dessa morte? Olha o que ele diz. Graças a Deus por Jesus Cristo. Esse corpo de morte saiu de mim. Eu não fico comendo mais velho. Eu não fico mais vomitando, passando por. Jesus me livrou, tirou esse corpo da morte e colocou no meu coração o corpo de um vivo, ressuscitado, que é. Isso é uma
Eu espero que vocês leiam Romanos, estudem Romanos, decorem Romanos, apliquem Romanos, meditem Romanos, e vocês vão entender a Bíblia inteira. Vão dar aula para mim de Bíblia. Como não? Leia a Bíblia, estude a Bíblia, decore a Bíblia, medite a Bíblia, aplique a Bíblia. Estude a palavra, torne-se um sábio, torne-se um cristão genuinamente espiritual, um cristão genuinamente espiritual. Tá bom? Semana que vem é para passar. Vamos orar? Pai, obrigado por essa hora, por esse momento de estudo da palavra, porque podemos aprender coisas maravilhosas a respeito de Jesus. Louvamos-te, Pai, porque houve um homem feito a imagem de Adão e Eva, mas perfeito, que veio gerado pelo Senhor desde a eternidade, o Logos de Deus, o Cristo eterno, o incriado. Ele mesmo veio ao mundo, tornou-se homem, e levou o meu corpo no corpo dele para a morte, e levantou o meu corpo no corpo dele para a vida. Agora, Senhor, eu sou vivo de Jesus, eu sou de Jesus para sempre. Ninguém poderá me separar do amor dele. Obrigado por esse trabalho hercúleo, grande, maravilhoso que Jesus fez na cruz. Obrigado porque ali eu encontrei a libertação desse corpo de morte. Não há mais culpa no meu coração. Agora há liberdade em Jesus para viver uma vida gloriosa. Peço por cada aluno dessa classe que eles nunca mais sejam as mesmas pessoas depois desses estudos de Romanos. Em nome de Jesus. Amém. Posso ser? Posso ser?